Olá, boa noite. Espero que estejam todos bem. Eu gostava hoje de meditar convosco, de refletir convosco sobre a importância de nós termos as nossas prioridades no lugar certo e, particularmente, a importância de nos voltarmos para Deus, tanto nas pequenas coisas como nas grandes coisas da nossa vida. Para isso, gostava de ler convosco uma passagem que se encontra em 2 de Reis, no capítulo 4, dos versículos 1 a 7. Nós vamos lendo de uma forma gradual. Okay? Fala sobre uma história que aconteceu com o profeta Eliseu no seu tempo. Okay? Diz assim o versículo 1 do capítulo 4 de 2 de Reis. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Possivelmente, um homem de Deus, marido desta senhora, terá contraído uma dívida e depois acabou por falecer sem a pagar completamente, não é? E tendo em conta o contexto social da época, esta seria uma situação muito complicada para aquela família, uma vez que as mulheres normalmente não eram pagas para fazer serviço, trabalho fora de casa, não é? E os seus 2 filhos seriam menores. Logo, não existia, em princípio, aparentemente, qualquer fonte de rendimento daquela família. Não é? Também a Bíblia não nos fala sobre a existência ou não de uma família alargada que pudesse ajudar naquele momento, mas tendo em conta todo o contexto, é razoável nós pensarmos que, em princípio, não existiria essa família alargada. E naquela altura era legalmente possível escravizar pessoas por causa de dívidas existentes, não é? E isso estava mesmo a acontecer naquele momento com aqueles 2 filhos daquela viúva. Aparentemente, o credor já estaria a caminho. Se a viúva, por ser viúva, já estava com a sua fonte de sustento completamente perdida, se ela também, além disso, ainda perdesse os seus 2 filhos, ela estaria completamente condenada. Por isso percebemos a urgência da situação, não é? E não sabemos muito bem o que é que ela terá tentado antes, sem sucesso, fazer para conseguir evitar aquilo que estava mesmo a acontecer naquele momento. Mas neste derradeiro momento da sua vida, ela volta-se para Deus, não é? E infelizmente, se calhar se olharmos para nós próprios, quando surge alguma situação complicada, algum problema à nossa vida, nem sempre nos voltamos primeiramente para Deus. Por vezes, se calhar, tentamos tudo e mais alguma coisa e então, se calhar, no final de tudo, não é? Então lembramos, bem, ainda há Deus, não é? E não sabemos se foi isso que aconteceu, mas realmente neste derradeiro momento nós vemos aquela senhora, não é, a voltar-se para Deus. Esta senhora não parece ser alguém muito importante, não é? Em termos da sociedade da época, nem o assunto em causa parece ser um assunto de Estado, não é? Como tantos outros que chegaram à mão de Eliseu. O interessante é que ela acaba por apenas constatar factos, não é? Não pede a Eliseu que faça algo específico. Ela constata factos, ela diz o que é que aconteceu, o que é que está para acontecer, não é? E então vejamos no versículo 2 a atitude de Eliseu. Diz assim: Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, o que é que tu tens em casa? E ela lhe disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então, apesar daquela dívida poder ou não ser resultado de más decisões do marido, que ele eventualmente possa ter tomado no passado, não é? Na realidade, se pensarmos um pouco, ela não pede justiça, não advoga que alguma coisa está errada daquilo que está a ser feito com ela, não é? Senão, inclusive, ela poderia ter ido ter com o rei, não é? Para apelar, para ser feita justiça. Okay? Neste caso, não é isso. Ela está a fazer um apelo de desespero, não um apelo de justiça, não é? E Eliseu não a critica, não lança nada em rosto, não é? E também não a procura despachar, porque o problema era demasiado difícil para ele, não é?
mas acima de tudo ele mostra-se disponível para ajudar. E depois de questionada sobre o que é que ela possuía, ela responde inicialmente que não tem nada. Se formos entender um pouco à letra, até ficamos se calhar com a ideia de que eventualmente tenha vendido muito do que ela tinha para poder sobreviver até aquele momento, não é? Mas depois de ela pensar um bocadinho, possivelmente ela acaba por refletir e dizer, bem, tenho uma coisa afinal, tenho um pequeno jarro de azeite. E normalmente também tendemos a desvalorizar o pouco que temos. E isto faz-me lembrar um pouco a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, em que quando os discípulos trazem a notícia a Jesus do que é que afinal de contas havia lá, eles diziam, mas o que é que será isto? 5 pães, 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, para além de mulheres e crianças. O versículo 13 e o versículo 4 dizem o seguinte então. Então disse ele, Eliseu, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. O que é interessante mesmo é que frequentemente Deus utiliza muitas vezes o pouco que temos para trazer livramento e ajuda. E isto também me faz recordar um pouco Zacarias, capítulo 4, versículo 10, sobre não desprezarmos o dia das coisas pequenas. Assim como as palavras de Jesus na parábola dos talentos, em Mateus 25, sobre sermos fiéis no pouco. Agora, à luz da razão, não é? Estas palavras parecem completamente loucas, não é? Um jarro apenas pode encher outro jarro do mesmo tamanho. Mas Deus não trabalha condicionado pelo nosso natural, mas Ele move-se no nosso sobrenatural. No que toca a Deus, a limitação não está relacionada com as leis da ciência, mas apenas com a sua vontade. E ter fé, frequentemente, pode não fazer sentido e pode até deixar-nos bastante desconfortáveis. Desconfortáveis como, se calhar, aquilo que aconteceu com aquela senhora naquele momento, porque ela teria que ir aos seus vizinhos, se calhar já tinha batido à porta deles anteriormente, e ia pedir vasos vazios, o que no mínimo era um pouco estranho, não é? Um pedido um bocadinho estranho para aquela senhora fazer naquele momento, não é? Mas mostra-nos também a importância de nós termos relacionamentos saudáveis com outras pessoas, porque frequentemente Deus usa outras pessoas para nos abençoar e usa-nos a nós também para abençoar outros, mesmo por vezes sem percebermos. Deus quer envolver outros connosco. É mais do que aquela questão de sermos apenas nós próprios, não é? Versículo 5 diz, partiu, pois, dele, aquela senhora, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Bem, apesar da estranheza, apesar daquilo que não fazia aparentemente muito sentido, ela decidiu acreditar em Deus, naquilo que o profeta lhe disse, e ela agiu. Acreditar e agir. E de facto esta questão de acreditar e agir estão muito interligados. Já Tiago, particularmente no capítulo 2, ele fala sobre o facto da fé sem obras ser morta. Não podemos verdadeiramente acreditar em Deus se não agirmos em conformidade, não é? Devemos ouvir a Deus e não ficar surdos pelos nossos próprios medos ou receios. Então ela pediu as vasilhas emprestadas, fechou a porta e ia vazando o azeite. Ou seja, ter fé não significa sempre apenas sentar-nos à espera que Deus faça todo o trabalho, mas frequentemente Deus envolve-nos na resolução das nossas situações também. Versículo 6 diz, e sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse aos seus filhos, ao seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele disse-lhe, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Todos os vasos emprestados foram cheios e eram suficientes para ela passar da pobreza para a abundância. Agora, se calhar deve ter tido um sentimento agridoce, olhar para todos aqueles vasos e eventualmente pensar, se eu tivesse trazido mais alguns, eles também estariam cheios, não é? A provisão de Deus foi apenas limitada pelo número de vasos que eles trouxeram,
que era também uma indicação da sua própria fé. E eu limitarei a Deus também pela minha falta de fé e pela minha falta de obediência. Porque, como diz Efésios 3:20, Deus, Ele é capaz de fazer muito mais do que nós possamos pedir ou pensar. Versículo 7 diz então: ela veio e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. É interessante que depois de tudo o que tinha acontecido, ela não age por iniciativa própria, ok? Mas perante o milagre que aconteceu, ela regressa ao profeta, faz-lhe saber tudo o que Deus tinha feito, não é? E ele dá-lhe indicações. O azeite não permitiria apenas pagar a sua dívida, como depois também viver daquilo que sobrasse. Isto porque ela voltou-se para Deus, ela foi obediente às suas obras, às suas ordens, e ele não falhou. Deus nunca falha. Quando nós nos voltamos para Ele, Ele não só não falha, como Ele quer saber de cada um de nós, não é? Ele preocupa-se connosco, não é indiferente a cada um de nós. Quando nós colocamos as nossas prioridades na ordem certa e o buscamos em primeiro lugar, Ele tem sempre, Ele é sempre a resposta para todos os nossos problemas.